Hoje vou falar de Tetris, consultores com mau feitio e malta que resolve crimes na internet. Ora, sejam bem-vindos a mais um Filmes. Hoje é dia 4 de abril de 2023 e este é o 14º episódio e é isso. Como é que vão? Estão bonzinhos? Estão a aproveitar as férias da Páscoa ou nem por isso? Aqui deste lado, infelizmente, não tenho férias da Páscoa. Tenho saudades de ter férias da Páscoa. Era bom sinal, não é? Éramos felizes e não sabíamos. Então, se calhar começava com isto. Esta semana vi um filme, depois de na semana passada não ter visto nenhum filme. Esta semana vi um filme durante o fim de semana, no sábado, na Apple TV Plus, um filme chamado Tetris, realizado por um senhor chamado John S. Baird, B-A-I-R-D, que tem feito carreira sobretudo na televisão. No cinema, o filme mais mediático foi provavelmente aquele biopic do Bush e do Stika, de 2018, não sei se se lembram. Eu nunca cheguei a ver, mas lembro-me de ter estreado. E agora aventura-se num outro biopic, desta vez sobre um senhor chamado Hank Rogers, que ficou conhecido por ter trazido um pequeno jogo chamado Tetris da União Soviética para o Ocidente e essencialmente por ter sido responsável por uma parte muito importante da história dos videojogos. Este filme então é protagonizado pelo Taron Egerton, no papel do próprio Hank Rogers, e embora o filme tenha alguns problemas, de um modo geral, posso dizer que gostei. E gostei porque, em primeiro lugar, porque é um biopic sobre a história dos videojogos, ou pelo menos sobre uma parte da história dos videojogos, e não há assim tantos, e existem muitas histórias que merecem ser contadas. Esta é uma delas, mas existem muitas mais. E é um filme que fez um bom trabalho a falar sobre uma época muito interessante da história dos videojogos, não só da história do Tetris, mas também da história do Game Boy, da história da própria Nintendo. Para todos os que se interessam por estes assuntos, há aqui bons momentos. Claro que isto é um filme baseado em factos reais, ou seja, há muita ficção lá pelo meio, há muita treta, por isso não tomem tudo o que vem aqui como garantido, mas é assim, não é, que estas coisas funcionam e na verdade acho que o filme até fez um trabalho bastante interessante em falar sobre vários aspectos da história dos videojogos, como disse. Há aqui uma reverência ao Tetris como videojogo, e é uma referência com a qual eu me identifico, porque o Tetris é de facto um jogo do caraças e que me acompanhou praticamente durante toda a vida. O meu primeiro contacto com o Tetris nem sequer foi com o Tetris original, foi com aquelas máquinas portáteis, as Brickmania, que no fundo eram uns aparelhos duvidosos feitos na Tailândia e que foram importados para Portugal por uma empresa que fez algum dinheiro ainda na altura. Como é que se chamava? Atlantis, Brickmania Atlantis. Procurem os anúncios no YouTube. Eu ainda tenho uma máquina dessas, curiosamente, aqui há algures em casa, não sei onde, numa gaveta qualquer. Então, mas voltando ao filme, então, o filme tem um ritmo muito interessante, tem uma linguagem visual também muito porreira, nomeadamente quando recorre a sprites 2D para ilustrar as localizações e os mapas e fazer uma série de transições entre cenas. É um recurso muito porreiro e uma linguagem muito característica. O único momento em que não gostei dessa linguagem e das opções que tomaram foi já na parte final, durante uma perseguição de carros. A coisa ficou um bocadinho atabalhoada e não era preciso usarem esse recurso naquele momento. Percebo que era o clímax do filme e o grande momento, no fundo, por isso sentiram a necessidade de fazer aquela espécie de callback para tornar o filme mais redondo, não é? Mais unificado.
mas não me parece que tenha funcionado muito bem, na verdade. Dispensava essa parte. Aquilo que funcionou bem, no entanto, surpreendentemente bem, foi a forma como o filme foi evoluindo e passando por várias fases e por vários géneros. Eu normalmente sou muito crítico de filmes que tentam fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque normalmente significa que o filme não sabe o que quer ser, e até certo ponto isso também acontece aqui, mas a questão é que aqui funcionou. Alguma coisa o fez funcionar. Ainda não sei muito bem o quê, mas o filme de facto quer ser um biopic, mas também quer ser um filme familiar, quer ser uma comédia, quer ser um filme político de espionagem, quer ser muita coisa, mas há uma unidade entre estas facetas todas. Na verdade, não sei explicar muito bem porque é que acho que o filme funcionou, mas senti que funcionou, que teve essa unidade. Não é um filme original de todo, está cheio de clichês, daqueles que me fizeram revirar os olhos algumas vezes. Tem aquele clichê do pai ausente, por exemplo, que falta ao espetáculo da escola da filha, com há um close-up da cadeira vazia e aquela coisa que nós já vimos em centenas de filmes e que toda a gente de certeza que sabe do que é que eu estou a falar. Mas, no entanto, é um filme que tem um sentido de ritmo e que tem uma história que é bastante cativante, ou pelo menos uma história que eu achei cativante, não é? Talvez tenha gostado por ser um grande fã do Tetris e da história dos videojogos, mas de qualquer forma tenho a sensação de que é um bom filme, mesmo para quem não liga a essas coisas, mesmo para quem não se interessa muito por videojogos, nem por essas coisas. Uma coisa interessante também no filme é a banda sonora. É uma banda sonora muito porreira, tem diversas variações, mais ou menos subtis, da famosa música do Tetris, aquela música meia russa, aliás, totalmente russa, provavelmente. Eu não sei a história da música, mas aquilo tem ar de ser alguma coisa do folclore russo. E que é usada em várias partes do filme, quer seja num tom mais descontraído e humorístico, quer seja para criar tensão, mas reconhece-se lá no fundo aquelas notas, não é? Aquela. Está-me a faltar a palavra, mas há uma palavra para isto que agora me está a faltar. Mas pronto, é interessante, é uma boa banda sonora. E pronto, e é isto. É uma boa cena, é um bom filme para ver num sábado à tarde, como eu vi. Foi uma boa surpresa, não estava à espera que gostasse. Passando para outras coisas, esta semana vi também via toda, uma série pequenina de 8 episódios chamada The Consultant, o consultor. Acho que não tem tradução para português, o título. É uma série com o Christoph Waltz. Aliás, foi por isso que eu vi a série. Está na Prime Video. É baseada num livro de um escritor de terror chamado Bentley Liddell. Não li nada dele, não faço ideia do que é que ele escreve. Tirando este livro, eu depois fui investigar, sobretudo sobre o final do livro, mas já chego a essa parte. Agora, esta série tem uma boa premissa, tem um excelente primeiro episódio. Essencialmente é a história de uma. Voltamos aos videojogos, curiosamente. Nem tinha pensado que que as duas coisas que trago hoje estão relacionadas. É a história de uma empresa que faz uns jogos para telemóvel, para smartphone. O criador dessa empresa é assassinado no primeiro episódio e, entretanto, chega à empresa uma pessoa, um consultor, que é a tal personagem do Christoph Waltz, que disse que foi contratado pelo criador, que foi assassinado, para tomar conta da empresa, e começa a tomar conta da empresa e começa a moldá-la à sua maneira, e tem assim uns métodos muito pouco convencionais que deixam os empregados um pouco apreensivos. O problema é que a série não soube aproveitar a premissa. Ou seja, não soube o que fazer com aquelas personagens, sobretudo com a personagem do Christoph Waltz, nem com aquelas ideias. Estavam constantemente a mandar para o ar cada vez mais mistérios, de episódio para episódio, faziam cada vez mais perguntas
nunca senti que a resposta a essas perguntas fosse satisfatória. E depois acabou por culminar num final que foi um disparate pegado e que me fez questionar seriamente o tempo que gastei a ver isto. A série acaba com um tom completamente injustificável que não faz mesmo sentido nenhum. Depois até fui investigar o livro para tentar perceber se o problema era do livro ou dos autores da série, e a sensação com que fiquei foi que os autores pegaram no conceito geral do livro e que tentaram depois desenvolvê-lo à maneira deles para que resultasse como série, e no meio desse processo acabaram por tirar alguns elementos potencialmente mais polémicos e acabaram por higienizar a história, o que acabou por lhe tirar alguma da sua essência, porque o livro pareceu-me ser bastante mais agressivo e violento do que a série. A série é bastante mais contida, é quase como uma comédia negra. O livro não, o livro é uma sátira de terror, é bastante mais chocante. O que é uma pena, porque o Christoph Waltz está muito bem e merecia melhor. É um pouco frustrante, porque já é a segunda vez que sinto que ele foi completamente desperdiçado num filme. A primeira vez foi no Spectre, que foi um casting perfeito, que acabou depois naquilo, não é? Um filme bastante fraco. Eu não gosto de pensar muito no Spectre, porque foi uma desilusão completa. Ainda hoje tenho pesadelos a pensar no Spectre. Mas pronto, é a vida. Sobre esta série, então, o meu conselho é que vejam o primeiro episódio e depois tentem imaginar o resto. De certeza que o que imaginarem vai ser melhor do que o resultado final. Então, mais coisas. Esta semana acabei de ver uma coisa que andava a ver já há algumas semanas, que andava a ver assim em jeito de... Vocês sabem, à noite há aquele momento em que nós estamos com preguiça de ir para a cama, porque não queremos que o dia acabe já, mas o nosso cérebro já não consegue processar conteúdo muito interessante. Por isso entramos assim num limbo mental em que começamos a ver coisas assim genéricas, como esta série que eu andei a ver, que não é bem uma série documental, vá, que está na Disney Plus. Em Portugal chama-se Rede Mortal e é assim uma espécie de série documental true crime sobre e que tem uma premissa também interessante, que é a fala de crimes que aconteceram e que foram resolvidos graças a pessoas que se organizaram na internet. Nos Estados Unidos parece que há muito isso, que há vários grupos de pessoas que se organizam para tentar resolver crimes que aconteceram há muitos anos. Então, temos episódios em que as pessoas resolvem efetivamente os crimes, descobrem os assassinos. Temos outros episódios em que a ideia em que as pessoas não conseguem descobrir quem é que fez o crime, mas conseguem descobrir quem não fez e ajudam a ilibar pessoas que foram presas injustamente, por exemplo. E lá está, não é uma série que esteja especialmente bem feita, mas também não é horrível, é mesmo aquela pastilha elástica mental que nos apetece mastigar naquela hora antes de ir para a cama. Tem histórias interessantes, tem outras que não são tão interessantes. É um pouco inconstante de episódio para episódios. Há episódios que não estão tão bem construídos, há outros que têm mais conteúdo, que a história é mais interessante. Às vezes a montagem também é um pouco confusa. Não desrecomendo, mas também não recomendo efusivamente. Se gostarem de True Crime e quiserem ver alguma coisa para vos ajudar a dormir, passem pelo Rede Mortal na Disney Plus. São 6 episódios, vê-se num instantinho. E cheguei ao fim. Não tenho mais nada. Ainda não foi desta que vi o John Wick, infelizmente. Será para a semana? Não sei. Deixamos em aberto. Tenham uma boa Páscoa. Não abusem nas amêndoas, nem no folar. E até para a semana.